Olá, queridos, graça e paz. Deus abençoe a sua vida. Hoje nós vamos mais uma vez cultuar o nosso Deus dessa maneira um tanto quanto diferente, né? De online, você aí na sua casa, nós aqui na nossa casa, mas sabendo que Deus está presente conosco. A palavra de Deus nos diz que onde estiverem dois ou mais reunidos, ali Ele também estaria. E nós estamos reunidos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero que você se sinta muito à vontade e preste bastante atenção em tudo que iremos fazer aqui hoje. Louve conosco, você aí na sua casa, com a sua família. E vamos adorar a Deus nesse momento que nós tiramos agora. Vamos iniciar com o primeiro cântico. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Saiba que o Santo Espírito de Deus habita em todos nós, nós que professamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Ele está conosco a todo momento. Eu gostaria de ler agora a primeira carta de Pedro, os versículos 3 até o versículo 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 9, diz assim: Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder, até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegre-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações, elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele
e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação. Esse texto ele fala da vida que nós recebemos em Jesus Cristo e tudo que vem com o compromisso que nós temos com Jesus. As provações vêm e quando nós somos aprovados, nós crescemos mais, e tudo isso para a honra e glória do nosso Deus, e nós temos uma herança maravilhosa. Então, diante de tudo que você tem vivido aí, acalme-se, aquiete seu coração e adore a Deus. Aproveite esse momento para aprender mais e mais do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, e é um momento que nós podemos orar para pedir perdão pelos nossos pecados. Nós sabemos que nós somos pecadores, somos falhos e carecemos da graça e da misericórdia de Deus. E esse é o momento que nós temos para colocar diante de Deus os nossos pecados e crer que Ele nos perdoa os pecados. Vamos orar? Pai de amor, sabemos, ó Pai, o quanto o Senhor nos ama, Deus, a ponto de enviar Jesus Cristo para morrer naquela cruz por nós. E com o sacrifício de Jesus Cristo nós recebemos vida, fomos lavados e purificados, ó Deus. Não somos mais escravos do pecado, mas ainda assim pecamos, ó Deus. Sabemos que muitas vezes desagradamos o Senhor com as nossas atitudes, ó Deus, e te pedimos perdão por todos os nossos pecados, ó Deus, tudo que temos feito, tudo que temos, como temos agido, ó Deus, e te entristecendo. Perdoa-nos, ó Deus, restaura-nos, ó Pai, que a cada dia mais nós consigamos lutar mais e mais contra o pecado. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus com mais um cântico? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. E a cada dia vou viver, rompendo em fé. E a cada dia vou viver, rompendo em fé. E a cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedir para a Camila que faça essa oração. Senhor, te agradecemos, Deus, por esse momento em que podemos estar diante do Senhor para te adorar, te louvar, te agradecer pela tua presença, pelo teu cuidado nas nossas vidas, Senhor. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos
ajudado, Senhor Deus, o Senhor tem nos dado saúde, ó Pai, tem cuidado de cada um de nós. Nós pedimos que o Senhor venha guardar cada um, Senhor Deus. Que o Senhor venha nos abençoar com a Tua paz, com a Tua calma, Senhor Deus, com o Teu refrigério. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor Deus, porque sabemos que tudo isso é promessa do Senhor para as nossas vidas, Senhor. Amém. Obrigada, Deus. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia aí na sua casa. Se você não tem uma Bíblia aí, eu vou fazer a leitura aqui também. Como eu tenho usado nos últimos dias a NVT, Nova Versão Transformadora. E hoje nós vamos meditar na carta de Tiago, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Tiago, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e instável em tudo que faz. Até aí, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, o Senhor nos ilumine, ó Deus. Sabemos, ó Pai, quão difícil tem sido esse momento que estamos vivendo, ó Deus, mas que o Senhor nos ajude, nos ensine, ó Deus, a nos alegrar diante das provações que vivemos. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz, porque nada, nem ninguém, Deus, nenhuma força pode subsistir ou pode resistir, ó Deus, à Tua igreja, ó Deus. Tanto templos fechados, estamos aqui a Te louvar, Te adorar, ó Deus, pela internet, Senhor. Nos capacita cada dia mais, em nome de Jesus é o que Te pedimos e agradecemos, meu Deus. Amém, Pai. Bom, essa semana nós recebemos uma notícia que talvez não tenha sido muito boa, né? As pessoas podem ter ficado um pouco preocupadas com tudo o que nós ouvimos. Nós estávamos esperando o fim da quarentena, agora dia 22 de abril. E agora, mais uma vez, o estado de São Paulo ela foi prorrogada lá para o dia 10 de maio. E talvez para aqueles que já estavam cansados de ficar dentro de casa, de esperar dentro de casa, essas pessoas possam ter ficado com um pouco mais de tristeza, um sentimento mais pesado no seu coração, por saber que elas vão ter que esperar um momento a mais para poder se relacionar com as pessoas que elas tanto gostam, como elas também gostariam. Mas ainda talvez teve outro tipo de pessoas, outra parcela da população que estava tranquilo dentro das suas casas, estavam sossegados, e diante dessa notícia talvez tenha surgido uma pontinha ali de insatisfação, uma pontinha de incerteza dentro dos seus corações, de se perguntarem até quando nós vamos viver assim. O fato é que todas as pessoas, tanto as que creem no nome de Jesus Cristo, creem no Senhor, fazem parte do povo de Deus, quanto as pessoas que também não acreditam em Deus, as pessoas que ainda não conheceram a Deus, todas essas pessoas estão passando por uma provação. Nós estamos passando por um momento muito delicado com essa pandemia do Covid-19. Tantas pessoas sendo infectadas, incertezas e mais incertezas. E o pior de tudo, ou uma grande verdade que nós estamos vivendo, é que os problemas das nossas vidas não param. Além da pandemia, que é algo que nos aflige muito, algo que nos assusta muito, além dessa pandemia nós temos também os outros problemas, as outras provações na nossa vida. Talvez você esteja enfrentando algum problema no seu casamento e você tem que lidar com a pandemia e o seu casamento.
talvez você esteja enfrentando algum problema financeiro ou um problema familiar. Talvez você esteja sentindo falta dos alimentos na sua casa. Como lidar com tudo isso? Por que estamos passando por tantas provações assim? E como entender que Deus está no controle diante de todas essas coisas? Sabendo que essas coisas têm nos machucado, essas coisas têm sido algo pesado para nós. Muitas vezes nós nos perguntamos isso, e como nós podemos lidar com tudo isso durante esses dias? Como lidar com todas essas provações? Tiago, ele nos fala sobre a questão das provações, né? E a carta de Tiago é uma carta muito boa de se ler, é muito gostosa de se ler, porque Tiago ele tem um cunho pastoral ao escrever essa carta, e essa carta ela vai trazer grandes ensinamentos simples e práticos para a nossa vida. Essa carta ela não tem um remetente específico, ela é conhecida como uma das cartas gerais da Bíblia, né? Ou seja, quando nós lemos lá o primeiro versículo, nós vemos que ela foi escrita às 12 tribos dispersas, né, pelo mundo. Ou seja, nós fazemos parte desse povo. Essa carta é escrita a todos os cristãos que já tiveram a experiência com Deus e querem crescer mais. Por isso, então, essa carta é para nós hoje. E nós podemos aprender grandes coisas nesse pequeno trecho que nós lemos. Uma das coisas que me chama a atenção nesse texto é o que está no versículo 2, quando ele diz que nós precisamos nos alegrar diante das provações que nós estamos vivendo. Isso é algo um tanto quanto diferente ou difícil de lidar. Como nos alegrar diante das provações que nós estamos vivendo? Quando nós lemos isso, parece que Tiago ele não está vivendo no mesmo mundo que nós. Parece que Tiago está vivendo num outro mundo, num lugar onde é tudo muito bom, muito perfeito, e as provações são mínimas, são coisas pequenas. Mas o fato é que quando ele fala para nós nos alegrarmos diante das provações, nós também podemos entender, quando nós continuamos a ler esse texto, que essas provações têm um propósito. E por isso, então, nós precisamos nos alegrar. É como aquela mãe ou aquela mulher que quer ter um filho. E ela sabe que aquele filho vai lhe trazer grande alegria, vai lhe trazer grandes momentos felizes em sua vida, vai te trazer bênçãos, né? Porque aquela criança vai ser uma bênção. Mas é interessante que para que a mulher tenha esse filho, é necessário que ela fique grávida. E para passar e ter esse filho, ela vai passar por momentos difíceis durante a gravidez. Cada mulher aí que já teve seu filho, que está assistindo esse vídeo, ou as que ainda pretendem ter filhos, sabem que a gravidez não é algo muito tranquilo. As mulheres sentem muitas dores, precisam ir aos hospitais frequentemente, fazer seus exames para ver se está tudo bem com o seu filho. São submetidas muitas vezes a exames que são invasivos. Além de tudo isso, além de todas as dores, elas vão passar ainda por grandes desconfortos, né? Algumas ficam enjoadas, outras sentem dores nos pés, nas costas, né? E por fim, quando se passa os 9 meses, ela ainda tem que enfrentar algo que é muito difícil, é de ir para um hospital para poder ter esse filho, tanto no parto normal quanto na cesárea. Ela vai ter que ser submetida a cuidados médicos ali. É algo difícil, meu irmão, minha irmã, mas ainda assim as mulheres não desistem, porque elas têm um propósito, elas sabem que aquele filho vai gerar grande alegria, aquele filho vai ser uma bênção na vida dela, né? E elas enfrentam assim. A maioria das pessoas, da população mundial, a maioria das pessoas querem ter filho, elas não desistem pelo fato de todo o passar pela gravidez. E assim também na nossa vida. Se nós queremos crescer espiritualmente, nós também precisamos passar por provações, porque esse é o modo que Deus usa para que nós possamos crescer espiritualmente, para que nós possamos ser mais firmes na fé, para que nós possamos estar caminhando firmes com Jesus Cristo nos caminhos de Deus. Então a provação na nossa vida serve para nos preparar para coisas grandiosas quando nós somos provados, e através da fé que nós temos em Jesus Cristo e no nosso Deus, nós
conseguimos ser aprovados, ou seja, nós vencemos e passamos por essas provações, a nossa fé e a nossa vida espiritual, nós recebemos uma grande recompensa, nós crescemos espiritualmente. O versículo 3 vai falar que nós conseguimos o crescimento da perseverança. A palavra grega aqui usada para perseverança, ela tem o sentido de tornar as pessoas mais constantes, mais estáveis e mais toleráveis. É isso que nós podemos entender aqui por perseverança, constância, estabilidade e tolerância. Então, quando essas características são evidenciadas em nossas vidas, nós, como diz lá no versículo 4, nos tornamos pessoas maduras, ou seja, pessoas perfeitas e íntegras. Eu gosto muito dessa palavra íntegro, integridade. Quando nós vamos no supermercado e queremos um suco integral, nós sabemos que aquele suco, dentro daquela garrafa, só vai ter o caldo ali da laranja, somente o néctar da laranja ali, mas nada, não tem mistura de água, não tem mistura de açúcar, não tem nenhum tipo de conservante, é somente o suco da laranja que está ali dentro. E quando nós pensamos na nossa vida íntegra, nós precisamos lembrar de quem nós somos, como nós fomos criados. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas aconteceu algo, o pecado lá no Jardim do Éden modificou essa imagem e semelhança de Deus. As pessoas que antes eram puras, eram íntegras, tinham o mesmo caráter de Deus, agora não tem mais. O pecado entrou no mundo e o pecado deformou essa semelhança e essa aparência que nós tínhamos com Deus. E agora, então, nós não somos mais como Deus nos criou, porque o pecado ele nos deteriora. É como você pegar um pequeno pedaço de ferro e molhar ele e deixar ali no sol. E aquele ferro vai pegando umidade, e nós sabemos que a ferrugem vai começar a corroer aquele ferro. Assim, o pecado age em nossas vidas. Mas quando nós passamos pelas provações e essas provações produzem em nós uma perseverança, uma constância, uma estabilidade, uma tolerância, nós começamos a nos tornar pessoas íntegras, ou seja, tudo que é impuro começa a sair de nós. Nós começamos a viver como Deus espera de nós. Se o pecado antes nos assolava e nos escravizava, agora, através da fé em Jesus Cristo e sabendo que Jesus Cristo morreu por nós para pagar pelos nossos pecados, agora nós não somos mais escravos do pecado. Como eu já disse ainda há pouco, nós continuamos pecando. E a cada vez que nós somos provados e somos aprovados, nós conseguimos ou adquirimos mais força para lutar contra o pecado. É assim que Deus age em nossas vidas. Agora que nós cremos em Jesus, nós podemos a cada dia voltar a ter a nossa esperança renovada. Nós temos força para lutar contra o pecado. No versículo 5, Tiago agora fala sobre a sabedoria, e parece que Tiago ele começa um assunto diferente do que ele estava falando. Parece que ele findou ali o assunto sobre perseverança, e ele começa a falar agora sobre sabedoria, mas o fato é que esse texto ele é sequência do que Tiago está dizendo. Ele está dizendo que nós precisamos de sabedoria. E muitas pessoas confundem a sabedoria com o conhecimento. Quando nós lemos um livro sobre qualquer tipo de assunto, nós adquirimos conhecimento. Quando nós lemos a Bíblia, nós adquirimos o conhecimento do que Deus espera de nós. Mas a sabedoria, ela não é somente o conhecimento. Muitas pessoas confundem isso. A sabedoria é o modo como nós vamos colocar em prática todo o nosso conhecimento que foi adquirido, tanto da Bíblia, dos ensinamentos de Deus, quanto de qualquer outro tipo de livro que você esteja lendo, ou qualquer conteúdo que você busque. A sabedoria é o modo como nós vamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Tiago ele nos diz que Deus ele nos dá a sabedoria e nos dá de modo generoso. Mas para que Ele nos dê a sabedoria, nós precisamos fazer algo. Nós precisamos pedir a Ele. E como nós devemos pedir a Ele?
com fé, em nada duvidando. Nós não podemos duvidar de que Deus ele pode nos dar a sabedoria, que Ele pode nos dar a chance de colocar em prática tudo que nós estamos vivendo, toda essa provação que nós passamos, e nós pedimos a sabedoria de Deus. Ele vai nos ensinar como colocar em prática o conhecimento de Deus para nós sairmos aprovados diante das provações que nós estamos vivendo. E Tiago, ele diz então para nós não duvidarmos. Porque se nós duvidarmos, nós estamos mostrando a nossa inconstância, ou seja, a nossa falta de perseverança. E se nós estamos mostrando que nós não somos perseverantes, é porque quando nós estamos sendo provados, diante das provações do dia a dia, nós não estamos sendo aprovados. Nós estamos sendo derrotados diante dessas provações. E quando nós estamos sendo pessoas inconstantes, nós então estamos sendo comparados às ondas do mar, como Tiago diz, né? Tiago ele compara as pessoas como as ondas do mar. E eu gosto muito de praia. Os irmãos que estão mais próximos de mim sabem como eu gosto de praia, como eu gosto de ir ao mar. Gosto de ficar sentado na cadeira observando o mar. E uma coisa que me chama muita atenção é as características das ondas, né? Quando nós olhamos para as ondas, nós podemos entender e ver que as ondas elas são fortes e elas podem causar destruição. Há pouco tempo atrás nós vimos algumas reportagens sobre o mar em ressaca aqui em Ubatuba e em outras praias no nosso Brasil, né? Como que ele subiu ali a areia e atingiu com violência os quiosques e machucou pessoas, né? As pessoas correndo atrás das suas coisas ali no meio da água. Foi algo muito difícil para quem estava ali. Mas o mar, as ondas, elas são fortes e elas podem causar destruição. Uma outra característica das ondas é que elas são a expressão visível dos ventos. Nós não vemos o vento. Mas quando nós olhamos as ondas e vemos que as ondas estão mais fortes, nós sabemos que o vento está mais forte. Ela também é uma expressão e a ação do vento e da maré. Mas ainda tem uma terceira característica das ondas. Elas não escolhem direção. Quando você vai na praia e fica ali durante alguns dias, vai na mesma praia durante alguns dias, você vai ver que os salva-vidas vão orientar as pessoas a cada dia estar num lugar diferente, porque as ondas vão mudando de lugar e aquilo pode trazer perigo para as pessoas que estão ali dentro do mar se divertindo, né? Elas vão mudando de lugar, elas não escolhem direção. Uma hora elas vêm da direita, outra hora ela está vindo da esquerda e assim vai. E por fim, uma outra característica da onda é que a onda pode trazer a morte. Algumas pessoas chegam a morrer diante do mar, quando entram no mar despreparadas. E se nós, pensando no que Tiago nos disse, se nós não conseguirmos vencer as provações da nossa fé, nós seremos pessoas sem perseverança, ou seja, pessoas inconstantes como as ondas do mar. E quando nós estamos vivendo desse modo, nós vamos ser fortes para o pecado e nós causaremos grande destruição ao nosso redor, como as ondas, mas voltado para a nossa vida. Seremos fortes no pecado, não seremos perfeitos e íntegros, mas seremos imperfeitos e teremos misturas de toda a espécie no nosso ser. Nós estaremos fortes no pecado. Em vez de lutar contra o pecado, nós vamos nos acostumar com o pecado. Nós traremos destruição ao nosso redor. Seremos incentivadores de brigas, de fofocas, de confusões. Mas uma outra característica é que quando nós somos inconstantes na palavra de Deus, nós também somos levados por ventos de doutrinas que são contrários à palavra de Deus. A versão da Bíblia, a Revista Atualizada, ela trata aqui nesse texto e ela fala sobre pessoa de ânimo dobre. O que seria a pessoa de ânimo dobre? São pessoas que hoje pensam uma coisa e amanhã já pensam outra coisa totalmente diferente. Ou seja, são pessoas que estão dentro de uma igreja, mas não estão felizes, satisfeitas dentro daquela igreja, e elas então vão para outra igreja, chegam lá e começam a achar grandes defeitos naquela igreja e saem dali, vão para outra, e assim por diante vai, achando que o problema sempre são as igrejas, são a religião, e não ela mesma. Não porque ela ainda não entendeu a mensagem do Evangelho, mas ainda
tem uma outra característica das pessoas que são inconstantes, é que essas pessoas ficam sem direção, sem capacidade de assumir um compromisso com Cristo. E isso pode levar até a morte espiritual. As pessoas que vivem ou estão desanimadas com a palavra de Deus, desanimadas com o cristianismo, porque ao invés de viver um relacionamento vivo e intenso com Deus, elas acabam procurando viver uma religiosidade e se decepcionam diante dessa religiosidade, e por causa dessa decepção ela começa a afastar todas as pessoas que estão ao seu redor de Cristo também, acabam sendo pedra de tropeço. Meus queridos, como nós podemos ver aqui, o foco desse texto, quando ele começa a falar de provação, é para nos alertar sobre a inconstância que nós podemos viver. Que você possa se alegrar diante das provações, porque quando nós passamos por provações e somos aprovados, nós nos tornamos pessoas constantes, fugimos da inconstância, nos tornamos pessoas estáveis, não pessoas que estão desestabilizadas por tudo que estão vivendo. Deus, ele está nos tratando nesse momento. Aproveite para aprender mais esse Deus. Leia a carta de Tiago. São 5 capítulos e creio que você vai crescer muito lendo e colocando em prática tudo que Tiago nos ensina. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu gostaria de encerrar essa devocional fazendo algumas perguntas para você, para que você medite sobre ela durante esse tempo que você está vivendo. As perguntas são: diante de todas as provações que nós estamos passando, como nós temos encarado cada uma delas? Uma segunda pergunta: estamos convictos, ou seja, temos fé de que Deus está no controle de todas as coisas, de que nada foge do seu controle, de que tudo que Ele faz é bom e perfeito, e que no momento dele, no momento certo, Ele irá intervir com toda o seu poder? Ainda, como temos usado a sabedoria que Deus nos dá para colocar em prática tudo o que aprendemos sobre a palavra de Deus e sobre o que Deus espera de nós? E por fim, uma última pergunta: como está a sua vida espiritual? As provações da sua fé têm gerado uma constância nos caminhos de Deus? Ou as provações têm te afastado mais ainda dos caminhos de Deus, por você não estar sendo aprovado diante dessas provações? Lembre-se, meus queridos, diante das provações, vamos seguir o exemplo de Tiago, vamos seguir o conselho de Tiago. Vamos nos alegrar diante de qualquer provação que nós estamos passando, porque quando passamos por provação, nós crescemos espiritualmente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça para nos encontrarmos aprovados diante de tudo que nós estamos passando. Amém? Vamos passar para o nosso momento de oração. Temos alguns pedidos aqui. Você que não fez o seu pedido de oração, pode deixar os seus pedidos aqui nos comentários e que nós vamos anotar aqui. No próximo culto nós vamos orar. Você também que deseja conversar com o pastor, que você deseja que o pastor ore por você, me chame, meus dados estão aqui nos comentários, você pode me chamar aí no WhatsApp, se você quiser que eu te ligue, eu posso ligar para você, nós vamos conversar, vamos ouvir o que você está passando e vamos orar junto com vocês. A distância não pode nos separar no momento que nós estamos vivendo. Então nós temos a facilidade da internet, do telefone, vamos usar isso a nosso favor. Então conte conosco a todo momento. Algumas pessoas tinham feito alguns pedidos Então vou elencar aqui os pedidos. A doutora Vilma está internada com coronavírus. O Rafael, esposo da Cíntia, teve um AVC e está internado também na UTI. O Reinaldo, esposo da Cléo. O Reinaldo, ele é membro, se não me engano, é diácono na igreja presbiteriana no bairro Rosolém, Hortolândia, e ele está internado na UTI. Um caso muito grave, ele teve um AVC também. Então vamos orar por eles também, por toda a família, pelos enfermeiros Elaine e Odilon, que foram contaminados também pelo Covid-19, por todos os profissionais de saúde que têm enfrentado, têm sido a linha de frente diante dessa pandemia que nós estamos vivendo,
Vamos orar também pela Aldira, toda a sua família, pela família da Dona Maria Helena, pela Dona Rosa, pelo seu Pedro, Dona Mari também, pela Eliane, mãe da Thaís, pela Giovana e o Davi, filho do Valdir, pela Marta, nascimento de seu filho, para que Deus acabe logo com essa pandemia, pela Igreja Nova Esperança, por todas as igrejas espalhadas pela face da terra e por todas as famílias da igreja. Convido você aí na sua casa então a orar, interceder por cada pedido. Se você tem o seu pedido aí também, você pode já orar aí também. E depois não se esqueça de colocar aqui nos comentários. Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai Santo, obrigado, Deus, porque nós temos esse momento de entrega a Ti, ó Deus, de todos os nossos anseios, nossos pedidos, ó Deus, sabendo que o Senhor tem ouvido as nossas orações, Pai. Obrigado, ó Deus, porque diante das provações que temos vivido, ó Deus, o Senhor nos ensina e nos faz crescer cada dia mais, ó Deus. Por isso te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a passar por todas essas provações, ó Deus. Possamos buscar força no Senhor, ó Deus, para que nós possamos ser aprovados, ó Deus, e crescer mais, ó Deus, em fé, em espiritualidade, em constância, ó Deus, estabilidade, tolerância, Pai. Em nome de Jesus, nos dê sabedoria para enfrentar tudo que nós estamos enfrentando, ó Deus. Senhor, te pedimos também que o Senhor cuide de cada enfermo que foi citado aqui, ó Deus. As pessoas que estão enfermas com o Covid-19, a doutora Vilma, a Elaine Odilon, Senhor, as outras pessoas que também não estão nessa lista, mas que estão sofrendo com esse vírus, em nome de Jesus, ó Pai, dê a cura para cada uma delas, ó Deus, restaura a saúde por completo, Senhor, livra-os, ó Deus, de todo mal, Senhor, perdoa os pecados, ó Deus, e se revele a cada uma delas, ó Deus, que ainda não te conhece, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Te pedimos também, ó Deus, pelo Rafael e o Reinaldo, Senhor, que tiveram um AVC e estão internados com um caso muito grave, ó Deus. Que o Senhor possa também, ó Deus, restaurar a saúde deles, ó Deus. Sabemos, ó Pai, que o Senhor é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, ó Deus. Que nada nem ninguém, ó Deus, tem mais poder que o Senhor, Pai. E o Senhor é o Deus do impossível. Por isso te pedimos que em nome de Jesus o Senhor coloque a sua mão sobre o Reinaldo e o Rafael, ó Deus, e restaure a saúde deles por completo. Que a cada dia mais eles possam responder aos tratamentos, ó Deus, e logo eles possam estar restabelecidos, ó Deus, nos seus lares, em nome de Jesus, ó Deus. Dê paz também para as suas esposas, ó Deus, para Cleo, para Cíntia, Senhor, todos os seus familiares, diante de tudo que elas estão vivendo nesse momento, ó Deus, traz paz, traz consolo, Senhor, supre todas as necessidades, ó Pai, em nome de Jesus. Te pedimos também pela Dona Mari, seu Pedro, a Dona Rosa, a Eliana, do Senhor, a Marta, o seu filho também, o David e a Giovana, Pai querido. Senhor, abençoe, Pai querido, cada uma dessas pessoas, que o Senhor traga paz, dê forças, ó Pai querido, para que elas passem por esse momento que nós estamos vivendo, Senhor, íntegras, ó Pai, que elas possam se entregar a Ti, as que ainda não Te conhecem, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer, ó Deus, a obra completa na vida de cada uma dessas pessoas, ó Pai. Te pedimos também, ó Deus, pela igreja, todas as famílias da Tua igreja, ó Deus, todas as igrejas espalhadas pela face da terra, que estão vivendo esse momento atípico, Pai, em nome de Jesus, capacita cada líder, ó Deus, a não abandonar a sua comunidade, ó Senhor, para estar junto com os membros, ó Deus. Nos ajuda, ó Deus, a entender e como lidar com tudo isso, Senhor. E te pedimos que o Senhor fortaleça cada dia mais o seu povo, Deus. Te peço em especial pela nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Nova Esperança, ali no Marieta, Diane, Paulínia. Que o Senhor continue a fortalecer cada membro dali, cada pessoa que já colocou o pé naquele lugar. E que, para a Tua honra, para a Tua glória, Deus, quando nós pudermos voltar ali para o templo para Te cultuar, ó Deus, nós possamos voltar ali com muita alegria, ver aquele lugar cheio de pessoas que desejam tanto Te conhecer, se relacionar contigo, aprender mais de Ti. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus é o que eu Te peço e Te agradeço, meu Deus. Amém. Receba a bênção aí na sua casa, meu querido. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e as ternas consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.
Como eu já disse, meu contato está aqui nos comentários, nos detalhes aqui do nosso vídeo. Você pode entrar em contato comigo, estarei à disposição de você, para te ouvir, para orar com você. Você também que é membro da Igreja Presbiteriana Nova Esperança, não se esqueça, nós temos um compromisso com Deus, que é o compromisso e a adoração a Deus através dos nossos dízimos e ofertas. Você que ainda não fez o seu depósito do dízimo, aqui embaixo também tem os dados da conta bancária para você poder fazer esse depósito. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus fortaleça mais e mais diante dessas provações que estamos vivendo e que possamos nos encontrar aprovados diante de tudo que nós estamos passando. Deus abençoe, um grande abraço, uma ótima semana e na quarta-feira que vem, às 20 horas, estaremos aqui mais uma vez para adorar o nosso Deus. Deus nos abençoe. Vamos com Deus.